Agora, o presidente Lula ele tem sido bastante enfático nessa questão da contribuição dos países desenvolvidos, né, em relação à ajuda mesmo, né, para essa questão da Amazônia, do meio ambiente aqui nos países que abrigam a floresta amazônica. E ele também, né, quando ele diz assim, que a floresta amazônica não é um santuário, ou não deve ser, ou também os países, né, desenvolvidos ou europeus ficam falando sobre colocando medidas protecionistas disfarçadas em meio ambiente, em regras e tal. Ele está mudando um pouco o discurso ou não? Ele só está sendo Marcelo, pragmático? O presidente Lula vem do sindicalismo. Ele é um cara forjado na negociação. Você não começa um processo de negociação dando tudo e não pedindo nada. Não é? Então, é evidente que se a Amazônia ela é um bem da humanidade, interessa a humanidade, é necessário que a humanidade se responsabilize também pela sua preservação. É necessário que haja fundos, é necessário que os países da Europa, por exemplo, que prometeram mundos e fundos, cumpram com a sua parte. Não é? Não adianta os Estados Unidos, que é um grande poluidor, não é? o presidente Biden dizer que não, a gente pode ajudar com 10, 20 bilhões. 10, 20 bilhões não adianta nada. São muitos recursos. E você tem que negociar. Você não pode simplesmente dizer, olha, eu vou transformar num santuário porque vocês querem. Não, eu também quero que seja um santuário. É necessário que seja um santuário. Mas se vocês não ajudarem, não será. Não será. Então, é necessário chamar a consciência internacional e chamar a governança internacional, organizações como a ONU e outras vinculadas a desenvolvimento, meio ambiente, etc., para que se tenha um projeto, para que se tenha ajuda sim. Né? Economias como a norte-americana, economia como a alemã, economia como a francesa, economia como a inglesa, o Japão, enfim, e a própria China, são economias muito ricas, né? Muito ricas e que podem colaborar sim, e eu acho que essa negociação é preciso ser feita. Agora o presidente tem a sua estratégia de negociação. Às vezes ele exagera, às vezes ele erra, a gente não concorda com tudo, mas é necessário negociar. Eu vejo que foi feita uma tentativa por parte do governo por meio dos convidados. Eram países que foram escolhidos a dedo para estar ali. Os países da Amazônia, né, que são 8 países, mas outros países que têm florestas tropicais também, como Congo, República Democrática do Congo, Indonésia, e alguns países de fora. E quando a gente olha para os países de fora da Europa, aí você tem Noruega, que é o maior contribuidor, maior doador para o Fundo Amazônia, e Alemanha, que não é o maior, mas faz parte da União Europeia. A Noruega não faz parte da União Europeia. Então, a Alemanha está ali, é uma mensagem de, essa mensagem que você tem que levar de volta. Agora, com esses entraves, né, na negociação do acordo Mercosul-União Europeia, e o fato da Noruega deixa uma mensagem muito clara, que é, quem quiser dar palpite vai ter que pagar pedágio. É verdade. Eu enxerguei desse jeito. Por que nenhum outro país... Os Estados Unidos estavam prontos para virem para cá. Tinha uma equipe separada para isso, que eles achavam que poderiam ser convidados até o último momento. Isso não aconteceu. Então, até que ponto essa estratégia vai trazer resultados e dar certo, eu não sei. Eu não sei se a melhor maneira de você promover esse diálogo de precisamos de mais investimento para cuidar de algo que é de todos, deveria ser trazendo pessoas ou integrantes como observadores, ou escolhendo poucos a dedo, como foi feito. O que isso vai dar de resultado, acredito que a gente vai começar a ver a partir dos próximos fóruns internacionais que vão acontecer, como, por exemplo, a COP em Dubai, agora em dezembro. Agora, você falou aí que os Estados Unidos estavam prontos, mas não pode abrir o debate? Aí é com o governo. Não, eu tô jogando pra você. Não seria o melhor, assim, o ideal, talvez, ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Como que a gente pode dar a visão de dois lados? Um é que é necessário que o Brasil mostre que tem autonomia
para cuidar da Amazônia, e é muito importante você deixar isso claro se você quiser ganhar alguma coisa com isso, que aquilo é seu e de mais outros 7 países, 2/3 da Amazônia são do Brasil, o outro 1/3 ali é dividido em 7 países. Então vamos pensar na Amazônia como um todo, né? Não é só nossa, a gente precisa... até porque eles falam aí que uma das grandes discussões dessa cúpula foi a Amazônia pode ser que até 2029 chegue a um ponto de não retorno, que é quando a floresta vai estar desmatada e vai começar a se degradar e vai virar uma grande savana tropical, que não vai conseguir se regenerar. Dizem, pelo que eu li, que é quando houver mais de 25% de desmatamento. E se não houver colaboração dos outros países, então a gente precisa de todos. Mas, por outro lado, você tem... você também poderia abrir, né? O que você perde? Mas também você tem outros eventos internacionais que poderiam fazer isso. Esse é um evento talvez mais localizado aqui, né? Pode ser também. Óbvio que para inglês ver também, mas como eu disse antes, como surgiram instituições desse evento, como por exemplo um painel científico que vai reunir cientistas da região para estudar a Amazônia, a gente está vendo, a gente vai ver resultados concretos saindo daí e aí, a partir daí, levar isso para fora. O próprio conhecimento que vai ser produzido aqui, para poder também pedir. E assim, também, não, mas a gente precisa da ajuda, tal, não sei o quê. Mas também tem um plano, né? O que eu fico pensando, assim, toscamente falando, os países vão vir, dar aqui o dinheiro e aí vai fazer o quê? Eu tenho um plano, como é que faz isso, entendeu? Tem que ter. Em primeiro lugar, essa questão desse fórum é porque você precisa juntar forças. Né? Você está fazendo a grande política, você está fazendo política no concerto das nações, a diplomacia internacional. Então você precisa ter os teus vizinhos, você precisa estar fechado com os teus vizinhos. Né? Falando em vizinhos, imagina que eu e você tenhamos 2 árvores belíssimas na frente das nossas casas. Né? Elas enfeitam a nossa rua, elas trazem passarinhos, elas trazem ganhos muito grandes. Né? Todo mundo quer aquelas árvores, mas ninguém quer cuidar das árvores. As pessoas reclamam quando as folhas caem. Então, eu preciso me juntar com você, fechar um acordo contigo, para que a gente converse com os nossos vizinhos que não têm árvores em casa. Talvez até estimulá-los a ter árvores ou nos ajudar a pagar a limpeza que as árvores causam, né? Da sujeira que as árvores causam. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. É exatamente isso. Você chama os países da região, você fecha um acordo. Não é fácil de fechar um acordo, porque, como disse o Ivan, há muita contradição. São níveis de desenvolvimento diferentes. São países pobres que no desespero acabam explorando e não tem como. Tem narcotráfico no meio, é uma coisa muito complicada. Tal. Narcotráfico que não está só nos nossos vizinhos, está aqui também, né? No país, o problema das fronteiras. Então você precisa se acertar para que você vai conversar, por exemplo, com os Estados Unidos e Europa, né? De uma forma mais organizada, que você tenha mais força, inclusive, para pedir. Agora, plano é possível fazer, é claro que é, né? Eu sempre acreditei, e durante a pandemia eu tive esse sentimento reforçado, sempre acreditei na ciência, sempre acreditei na possibilidade de você estudar um determinado problema, compreender esse problema e procurar soluções. Para o meio ambiente também há. Né? Então, uma vez que você consiga progredir em direção a um consenso, esses projetos vão aparecer. Né? Aliás, eles aparecem junto com a negociação. Né? Eles são frutos da própria negociação. Eu não temo falta de projeto. Certamente tem, os cientistas o conhecem, eu imaginaria que nós devemos ter aí uma centena de projetos diferentes e vários deles são importantes. Agora, você precisa, politicamente, fechar acordos, construir consensos para que você possa fazer o que tem que ser feito. Política demora. Política é lento. A política é uma arte de negociação. Né? Quem tem pressa não deve fazer política. Quem tem pressa deve fazer outra coisa.
Né? E também não deve cozinhar, porque vai deixar. Comida ruim. Vai fazer a comida ruim com fogo muito alto. Marcelo.